Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a criar um aplicativo muito simples e extremamente funcional, que é um aplicativo de conversor de moedas e vai ser de real para Bitcoin. Eu já fiz aqui no canal de real para dólar. A gente vai fazer agora usando criptomoedas. Então eu vou utilizar aí o famoso Bitcoin. Então vamos lá, pessoal. Você vai acessar o seu Android Studio. Vai vir aqui em New Project, a gente vai criar um projeto utilizando o que há de melhor no mercado, que é o Jetpack Compose, já é o padrão, né, nos dias atuais. Vamos escolher aqui uma atividade vazia, Empty Activity. Vamos colocar aqui o nome do aplicativo de conversor de moedas. Aqui no pacote eu vou manter marcos.conversor de moedas. Eu vou salvar aqui na pasta Android Studio Projects, API mínima 24, Kotlin DSL. Vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. A primeira coisa que você vai fazer aí é acessar na descrição do vídeo as imagens que a gente vai utilizar no projeto. Eu tenho aqui duas imagens, que nesse caso é a bandeira aqui do Brasil, que vai representar a moeda brasileira, né, o real. E nós temos aqui a imagem do Bitcoin, que vai ser a moeda que a gente quer converter de real para Bitcoin. Então a gente vai copiar essas imagens aqui, vou dar um Ctrl+C. Eu vou acessar o meu projeto, vou vir aqui em App, diretório res. E aqui dentro do pacote Drawable, eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl+V. Eu vou colar aqui dentro, vou clicar em OK. E eu já tenho aqui as minhas imagens dentro da pasta Drawable. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar a própria Main Activity mesmo, tá? Eu vou minimizar isso daqui. Vamos limpar essa atividade. Vamos remover aqui essas funções. Eu vou clicar aqui, abre e fecha aqui. Eu vou retirar esse tema. Eu vou acessar aqui os imports e vou remover esses imports que eu não estou utilizando. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma função composable que vai representar a minha tela principal, que é a minha tela home. A gente vai ter apenas uma única tela. Eu vou passar aqui a anotação composable. Eu vou criar aqui uma função chamada de home. E eu vou criar o preview para conseguir visualizar essa tela, para visualizar o que a gente está construindo em tempo real. Essa tela ela não está sendo executada em nenhum local. A gente vai executar a tela home aqui na Main Activity, no set content da Main Activity. Então eu vou passar a minha função home para cá. Já estamos utilizando ela. Vamos criar o preview. Eu vou passar aqui a anotação preview, a anotação composable. Eu vou criar aqui uma função privada que eu vou chamar de home preview. E aqui dentro eu vou passar a tela que eu quero visualizar. Vamos vir aqui no split, vamos esperar, vamos clicar aqui em build refresh e o preview ele vai ser carregado. Beleza, o meu preview foi carregado, por enquanto não tem nada. Vamos vir aqui dentro de home e vamos construir a interface principal do nosso conversor de moedas. Eu vou precisar de um container onde vai ter todos os componentes ali dentro, onde vai formar a nossa tela, né? Vai criar a nossa tela. Então eu vou criar aqui uma coluna, eu vou passar a função composable column, vou pressionar o enter aqui, vou abrir e fechar parênteses, e aqui dentro eu vou passar o parâmetro modifier para definir a largura e a altura dessa coluna, desse container principal. Eu vou passar aqui o parâmetro modifier, ele espera o modifier do Jetpack Compose. Você tem 3 modifiers aqui. Nesse caso é esse aqui, ó, Android X Compose UI. Eu vou dar um ponto aqui e eu vou acessar a função Fill Max Size, ou seja, eu vou pegar toda a largura da tela e toda a altura. Já temos aqui um container completo. Eu vou diminuir aqui o zoom, né? Vou colocar o zoom em 100%. Beleza. Por enquanto, nessa tela não tem nenhuma cor de fundo. Eu vou colocar uma cor de fundo branca. Então eu vou definir aqui a função background e eu vou passar o parâmetro color passando uma cor sólida. Então eu vou utilizar aqui a classe color, essa classe aqui, ó, do Compose UI Graphics. Eu vou dar um ponto aqui e eu vou acessar uma cor sólida. Nesse caso eu vou passar white. Vou definir uma cor de fundo aqui. Beleza, já temos uma cor de fundo. Basicamente, pessoal, esse nosso aplicativo aqui vai ter duas caixas de texto. A caixa de texto, onde eu vou digitar ali, né, a moeda brasileira, o real, e a outra caixa de texto, onde vai mostrar o valor em Bitcoin, real para Bitcoin. Então aqui dentro vai ter duas caixas de texto.
eu vou criar aqui a caixa de texto utilizando a função composable outliner text field. Nós precisamos passar o value, ou seja, o state dessa caixa de texto. A primeira vai ser o real, então eu vou criar aqui o state real. Vai ser um estado, né? Então, by remember. Eu vou passar aqui a função mutable state of, porque é um estado, né? Mutable state of. Os valores vão ser texto, vai ser uma string. Então aqui eu vou abrir aspas duplas, porque vai ser uma string. E por enquanto, vai começar sempre no 1. Toda vez que eu iniciar a aplicação, a gente vai mostrar aqui um real. O mínimo que eu posso mostrar ali é um real. Eu vou colocar o mouse aqui em cima de remember. Eu vou clicar aqui para importar o get value do state. Vou colocar o mouse aqui em cima e eu vou importar o set value, set e get. Legal, já temos aqui um state do tipo string e eu vou passar para minha caixa de texto. Vou passar o real para cá. Outra coisa que eu quero fazer aqui é definir o onValueChange. Eu vou definir também um label, que nesse caso é o texto informativo da caixa de texto. E esse texto aqui, eu vou passar o state real. Toda vez que eu mudar aqui, vai mudar também, né, o nosso label. Nesse caso, eu vou passar aqui, e a gente vai passar, né, para o nosso state real o que a gente está digitando. Então, esse it que retorna aqui do onValueChange é o que o usuário está digitando nessa caixa de texto. Se ele digitar 100, vai ter 100 dentro desse it e a gente vai passar para o state real. Automaticamente, a gente vai ter R$100 e vai atualizar também o label, né, o texto informativo. Tudo isso em tempo real. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero definir aqui que essa caixa de texto ela vai ficar centralizada aqui no meu layout. Para que eu consiga centralizar todos os componentes no centro da minha coluna, eu posso fazer esse alinhamento aqui na coluna. Então eu vou passar aqui o parâmetro vertical arrangement. Ele espera aqui um valor, né, que nesse caso é o arrangement.center. Eu vou alinhar na vertical e eu vou alinhar na horizontal, utilizando aqui o horizontal alignment. Eu vou passar aqui o alignment.center horizontally. Aí nesse caso eu vou alinhar os componentes na vertical no centro e na horizontal no centro. Já fiz o alinhamento aqui. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero colocar a bandeira aqui, do Brasil, né, para representar aqui o real brasileiro. Para colocar aqui uma imagem aqui do lado, eu vou utilizar aqui o parâmetro. Nós temos dois parâmetros aqui, que é o Leading Icon e o Trailing Icon. Esse Leading Icon, eu vou colocar um ícone na esquerda. E esse Trailing Icon é um ícone na direita. Então aqui eu quero colocar na esquerda, então vai ser aqui, vai ser Leading Icon. Se eu quisesse colocar na direita, seria o Trailing Icon. Então, nesse caso, eu vou passar esse parâmetro para cá, Leading Icon, vou dar uma vírgula aqui, vou passar o Leading Icon, e aqui dentro eu vou passar uma imagem, né? Eu já tenho a imagem dentro da pasta Drupal, já está aqui dentro, né? O real e o Bitcoin. Eu vou passar aqui um Painter, passando um Painter Resource. Esse Painter Resource espera o ID da imagem. Esse ID eu vou buscar, né, através da classe R do meu projeto, conversor de moedas. Eu vou dar um ponto aqui. Através da classe R eu vou conseguir acessar os pacotes, né, e classes especiais. Eu vou acessar o pacote Drupal. Vou dar um ponto aqui. Eu já consigo ver o real, o Bitcoin e as imagens defaults. Eu vou acessar aqui o real. Eu preciso configurar também a descrição dessa imagem, que nesse caso é o Content Description. Eu posso colocar aqui, real, ou BRL. BRL. A imagem vai aparecer aqui, né? Vamos só dar uma olhada. Ela apareceu aqui, só que bem pequenininho. Eu quero aumentar o tamanho dessa imagem. Para aumentar, eu vou colocar aqui o modifier do Compose, e eu vou passar aqui um size. Ou seja, eu vou definir uma largura e uma altura de mais ou menos 32 dps. Vou colocar o mouse aqui em cima de dp, vou importar essa unidade de medida, e essa imagem ela vai crescer. Bacana. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar no emulador para ver como é que está ficando. Vou colocar o Pixel 3a aqui, vou executar. O emulador vai aparecer aqui, né, em Running Devices. Vamos aguardar. Beleza, acabei de executar. Já temos aqui a nossa caixa de texto. Ele já inicia no valor 1, né? E aí eu posso colocar o valor que eu quiser. Toda vez que eu alterar aqui, ele já altera o nosso label também, o nosso texto informativo. Coloquei R$100, o label mostrou 100. Colocou 1000 aqui, já vai para 1000. É isso que a gente quer. Coloquei 1, apareceu 1. Coloquei 100, ele já atualiza aqui. Só que aqui tem um problema, né? Se eu digitar muito aqui, a minha caixa de texto começa a crescer. Ou seja, ela não fica na mesma linha.
eu preciso limitar esse texto aqui para ele ficar numa linha só. Então, para fazer isso, eu vou descer aqui, ó, e eu vou passar o parâmetro max lines, ou seja, o máximo de linhas vai ser 1. Outra coisa que eu quero fazer aqui, quando eu clico aqui, ó, na caixa de texto, repare que o teclado que aparece é um teclado com letras e números, sendo que a gente quer digitar apenas números. Então, para trocar o teclado e colocar aqui um teclado decimal, um teclado só de números, eu vou utilizar aqui o parâmetro da nossa caixa de texto, que é o Keyboard Options. Ele espera aqui, né, um Keyboard Options, esse primeiro aqui, ó. E aqui no Keyboard Options, nós temos aqui o tipo de teclado, né, que é o Keyboard Type. Eu posso até copiar aqui, colar, né? Keyboard Type espera um Keyboard Type, começando com letra maiúscula, tá? Keyboard Type. Aí já aparece aqui, ó, o tipo de teclado, ó. Eu tenho teclado decimal, só números, teclado numérico de senha, teclado de telefone, de texto. Eu quero colocar um teclado decimal. Vamos executar aqui, né? E verificar as alterações. Cliquei aqui, aparece um teclado só com números. É isso que a gente quer. E se eu digitar aqui, ó, ele não quebra. Ah, ele está quebrando ainda. Por quê? Aí depois ele não quebra mais, né? Deixa eu ver. Porque a gente não definiu um tamanho específico para essa caixa de texto. Essa caixa de texto não tem tamanho. Então eu preciso definir um tamanho para ela aqui. Eu vou definir um modifier para ela. E eu vou falar para essa caixa de texto aqui que ela vai pegar primeiramente toda a largura. Vamos fazer essa definição aqui. Beleza. Agora eu vou definir um tamanho para ela. Nesse caso, eu vou utilizar aqui a própria fração. A fração aqui vai do 1.0 até o 0, né? Nesse caso é 1f. Vai ser valores fracionados. 1f é o tamanho total. É o tamanho total aqui. Já está no tamanho total. Aí nesse caso eu vou colocar aqui, ó, 0.7. Eu vou diminuir o tamanho dessa caixa de texto. 0.7. Ficou bacana. Agora sim, eu defini uma largura para ela. Só que aí a gente tem um problema. Porque, ó, o label, ele vai crescendo, ó. Tá vendo? O label vai crescendo conforme eu vou colocando o número ali, ó. E aí a gente tem que definir um limite para isso daqui, ó. Para que não passe. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Aqui no label, eu vou definir aqui um if. Se o real ele for menor, vamos colocar aqui 2 bilhões, cara. 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 milhões, 1 bilhão. Aí eu preciso colocar aqui, né, que vai ser uma string, né? Aí beleza, pessoal. A gente vai definir esse valor aqui. Porque senão o label ele vai continuar crescendo. O problema não está na caixa de texto agora, está no label, né? Ele continua crescendo e aí vai descendo. Agora eu vou colocar aqui, ó, vai ter um limite. Tá vendo? Não aparece mais no label. Tá vendo? Ele só vai aparecer até um determinado valor. Depois ele não aparece mais. Então a gente pode fazer essa limitação aqui. Tem outras formas mais profissionais de fazer isso, mas só para a gente não perder muito tempo. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Quando eu clicar aqui na caixa de texto, eu quero que a borda dela fique azul e o cursor fique azul também. Eu quero trocar essa cor roxa aqui. Eu vou acessar aqui, né, as cores da caixa de texto. Nós temos aqui o Colors. Então aqui eu vou passar Colors. Nesse caso, eu preciso passar aqui um Text Field Defaults. Ponto. Aí eu vou conseguir utilizar aqui, ó, Colors. A primeira cor que eu quero é definir uma cor de fundo. Eu vou colocar aqui, ó, Container, Focused Container Color. A cor vai ser branco. Ou seja, quando eu clicar dentro da caixa de texto, a caixa de texto vai estar ativada, vai estar em foco. A cor vai estar branca. Quando a caixa de texto estiver fora de foco, ou seja, é a cor inicial dela, eu vou colocar branco também. Então eu vou colocar aqui, ó, Container. Aí vai ser um Focused Container Color. Quando a caixa de texto estiver desativada, ou seja, fora de foco, a cor vai ser branco também, para garantir que o fundo da caixa de texto vai ser branco. Aí eu vou trocar aqui a cor da borda, né? Quando eu clicar aqui, a borda vai ficar azul e não roxo. Essa borda é chamada de Indicator. Vai colocar aqui, ó, Indicator, e aí vai ter o Focused Indicator e um Focused Indicator. Nesse caso, eu quero trocar a cor da borda, né, só quando estiver em foco. Então vai ser Focused Indicator Color. E aqui eu vou passar uma cor manual, né, através de um hexadecimal. Eu vou passar aqui o Color.
eu vou abrir e fechar parênteses, eu vou passar esse comando aqui, ó, 0xFF, e aqui eu vou definir um hexadecimal. Eu vou colocar aqui primeiramente a cor branca, são 6 vezes a letra F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aparecer aqui um quadradinho branco, eu vou clicar aqui e eu consigo acessar a paleta de cores. Eu vou definir esse tom de azul aqui, ó. Cliquei aqui, cliquei fora, vou definir esse tom de azul. Eu vou definir também a cor do cursor. O cursor vai ficar azul também. Então, nesse caso, eu vou definir aqui o cursor color e eu vou passar a mesma cor. Bacana. Outra coisa que eu quero mudar aqui é a cor do label. Quando eu coloco alguma coisa aqui, ó, o label ele aparece na cor preta, né? Eu quero colocar ele azul também. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, label, focused label color. Vou colocar azul também. Beleza, vamos executar. Eu acho que a configuração da caixa de texto é só isso daqui mesmo, pessoal. É bastante detalhezinho, mas vai ficar muito bacana. Ó, fora de focus é uma coisa. Cliquei aqui, indicator, ficou azul, cursor azul e o label azul. Eu vou digitando aqui, ó, já vai mostrando. Aí aqui tem um limite, né? A gente colocou até 2 bilhões. Aí depois não vai mostrar mais. Né? Eu posso até aumentar esse número aqui ou limitar. Né? Eu fiz dessa forma aqui, mas a gente pode até melhorar depois. O próximo que eu vou colocar aqui é a caixa de texto referente ao Bitcoin. Então, nesse caso, a caixa de texto vai ter as mesmas configurações, né? Tamanho, cor, né? Só vai mudar a imagem e os valores ali, né? O state. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colei aqui embaixo. Então, aqui eu vou tirar o limitador. Esse limitador aqui eu vou tirar. A imagem vai ser do Bitcoin. Vou colocar aqui o Bitcoin. O state vai ser diferente também, né? Eu vou colocar aqui um espaçamento entre essas caixas de texto aqui, porque tá tudo colado, né? Vou vir na caixa de texto aqui de real. Eu vou colocar aqui, através do modifier, um padding. Vai ser um padding só na parte de baixo. Então, 0 dps na esquerda, 0 dps no topo, 0 dps no final, né? Seria na direita. E 30 dps na parte de baixo, no bottom. Então vai ter 30 dps aqui. Beleza. Agora, a gente vai configurar o Bitcoin. O Bitcoin, ele é baseado em satoshis, né? Então, para você ter um Bitcoin, você tem que ter 100 milhões de satoshi. Mas, para isso, eu preciso saber quanto que está custando um Bitcoin atualmente. Então, você pode colocar assim, ó, valor do Bitcoin em reais. Aí vai aparecer aí várias corretoras, né? Para você acessar. Mas aqui no Google, eu já consigo acessar aqui, ó, um Bitcoin atualmente aqui, ó, tá valendo 527 mil. Então eu vou pegar esse valor aqui e eu vou criar uma variável aqui, que nesse caso vai ser os satoshis de Bitcoin. R$1 em satoshi vai ser equivalente a um valor. E um Bitcoin é equivalente a uma quantidade X de satoshi. Então primeiro aqui eu vou criar o Bitcoin em real. Um Bitcoin em real é 527.746,29, né? Esse daqui é o valor de um Bitcoin real. Agora eu preciso descobrir qual que é o valor de R$1 em Bitcoin, em satoshis de Bitcoin. Porque aqui é um Bitcoin, aqui é 100 milhões de satoshis, né? 100 milhões de satoshis. Mas quanto que vale R$1 em satoshi? Que é o mínimo aqui. Eu preciso saber. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor do Bitcoin em reais. Deixa eu acessar aqui uma corretora. Deixa eu acessar Coinbase. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu preciso fazer essa conversão. Ó, perfeito. Eu vou até deixar essa página para você na descrição. Aqui eu tenho o valor de um Bitcoin em reais, né? Um Bitcoin, 521 mil. Ó, 521 mil. Deixa eu colocar no valor da corretora. Para ficar certo aqui. Ó. 521 mil. Quanto que é R$1 em Bitcoin? R$1 de Bitcoin vai dar essa quantidade aqui de satoshi. Eu quero trazer 8 casas decimais após o ponto. Então aqui eu tenho o valor de um Bitcoin. Aqui eu vou ter a vírgula, né, que na programação é o ponto. Eu quero trazer 8 casas decimais. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser 191 satoshis. Eu vou trazer basicamente essa quantidade aqui de satoshi. Então aqui eu vou criar uma variável chamada de Bitcoin, que vai ser o state, né, da nossa caixa de texto. Mutable state of. E esse vai ser o valor equivalente a R$1. Essa vai ser a quantidade de satoshi.
Legal. Eu vou acessar a minha caixa de texto. Eu vou passar aqui o Bitcoin. Eu acho que o ideal aqui, né, seria colocar Satoshi ao invés de Bitcoin, né? Eu vou colocar aqui, ó, Satoshi, que é mais inteligente, né? Satoshis BTC. Eu vou passar para cá, ó. Satoshi BTC. Aqui eu não vou digitar nada. E aqui no label eu vou passar Satoshi BTC. Já vai mostrar aqui, ó, o Satoshi, ó. E aqui eu vou colocar BTC, né, da descrição. Agora eu vou fazer o cálculo. Toda vez que eu colocar uma moeda aqui, eu quero converter para Satoshi em Bitcoin. Para fazer esse cálculo, eu vou fazer isso na caixa de texto em real, porque é aqui que eu estou digitando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de BRL, que é o valor em reais. E esse valor em reais, eu vou pegar através do it aqui. O it é o que eu estou digitando na caixa de texto, né? Para fazer esses cálculos, nessas conversões, eu preciso trabalhar com números decimais. Então, por isso que eu estou pegando o que o usuário está digitando e passando para uma outra variável. Por quê? Porque agora eu vou converter isso daqui para decimal, utilizando to double or null. Eu estou convertendo para double, para decimal, e já colocando aqui a segurança nula, né? E aqui eu vou fazer uma verificação, utilizando uma estrutura de decisão. Se o valor em BRL for diferente de nulo, a gente vai fazer essa conversão. Eu vou criar aqui uma variável chamada de BTC, Bitcoin, vai receber o valor em reais, que eu estou digitando ali, né, já convertido para decimal, real, dividido pelo valor do Bitcoin, que é o Bitcoin real. Ou seja, o valor de um Bitcoin está 521 mil, e é equivalente a 100 milhões de satoshis. Aí eu vou ter a quantidade de satoshis. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu state Satoshis BTC, eu vou atualizar o meu state de Satoshis de Bitcoin. E ao invés de eu passar aqui, ó, BTC diretamente, eu vou formatar. Por quê? Porque isso daqui, ó, é um double. Eu preciso formatar isso daqui para texto novamente para exibir aqui. Então, para formatar para texto, eu vou colocar aqui o string.format e eu quero trazer 8 casas decimais após o ponto desses satoshis, para ficar exatamente como está aqui. Eu vou primeiramente fazer uma formatação. Eu vou colocar aqui, ó, porcentagem, ponto 8F. Eu vou trazer 8 casas decimais. E aqui eu vou passar o meu Bitcoin. Basicamente é isso, pessoal. Aí o que vai acontecer? Eu já vou ter a conversão completa aqui, ó. Já vai mostrar aqui no value e também vai mostrar os satoshis aqui no label. Vamos executar aqui. Beleza, R$1 é equivalente a 191 satoshis aqui, né? Ó, se eu colocar R$100, já são 19.161 satoshis. Se eu acessar aqui uma corretora, é porque isso aqui fica atualizando direto, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, 100, é mais ou menos isso, ó. É 19 mil, né? Ó, basicamente seria 19.161. Isso daqui não conta, tá? Então tá certo. Se eu colocar aqui, ó, R$5.000, vai dar 958 mil satoshis. É isso mesmo. Aí atualizou, né? Mas vai dar 958 mil alguma coisa. Muito parecido. E para dar um Bitcoin aqui, eu preciso colocar 521 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó, 521.892.92. Vai dar exatamente um Bitcoin. Então está correto aqui o nosso cálculo. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui é aumentar o tamanho desse texto, né? O texto está muito pequenininho. Então eu vou acessar aqui a minha caixa de texto e eu vou utilizar aqui o text style, passando o text style. E eu vou colocar aqui, ó, um font size 18SP. Deixa eu importar aqui. Vamos executar. Esse texto aqui está muito pequeno. Vamos dar uma olhada aqui. Já ficou mais interessante, tá vendo? Mais visível. Eu vou aumentar também para a caixa de texto do Bitcoin. E uma outra coisa que a gente vai fazer, ó, vai dar um erro aqui, ó. Se eu remover todo o texto, ele tem que sumir aqui também, né? Ele tem que zerar o Bitcoin. Para fazer isso, eu vou vir aqui no else, né? Se não, se o valor for igual a nulo, eu vou zerar o Satoshi ali. O state. Esse é o correto. Vamos executar e agora a nossa aplicação, ela de fato, ela está pronta. Tá aí, ó. R$1 equivalente a 191 satoshi. Eu clico aqui, né? Se eu remover, aí ele some. Coloquei 1, ele volta. Vou colocar aqui, ó, R$1.000.
é equivalente a 19 mil, né? Na verdade, é 191 mil. Ah, vou colocar aqui um Bitcoin, 521 mil. Aí vai dar um Bitcoin. Show? Dessa forma aqui, a gente fez a cotação de forma manual. Para você fazer de forma dinâmica, que nem as corretoras, você tem que consumir uma API para você pegar isso daí em tempo real. Esse foi um vídeo bem interessante, eu quis trazer aí um aplicativo diferente, aí um conversor de moedas. Eu já trouxe aqui no canal em dólar, né? Eu quis trazer também criptomoedas. É um aplicativo muito simples, mas muito funcional. Eu quero convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os nossos conteúdos. Deixa o like nesse vídeo e acessa o nosso canal no YouTube. Digita aí, ó, Stack Mobile, acessa o nosso canal aqui e vem nas nossas playlists. Nós temos diversos cursos gratuitos aqui no nosso canal. Nós temos um curso de iniciante aqui, ó, de Jetpack Compose. Nós temos outras playlists aqui, ó, de freelancer, você que quer trabalhar como freelancer. Temos conteúdo sobre o mercado de trabalho, várias playlists de desenvolvimento Android. Acesse as nossas playlists para você aprender muito mais sobre desenvolvimento de aplicativos. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!